João já passou e mesmo com as recomendações de não acender fogueiras nesse momento, muita gente ainda acendeu na porta de casa, né? Claro que a tradição é importante, mas nesses tempos de pandemia, em que surgiu aí, né, um problema muito grave que foi relacionado exatamente à doença respiratória, é importante a conscientização. Além de ser um erro socialmente acender as fogueiras e soltar fogos, é uma ação proibida pelo Ministério Público de Sergipe. E para falar sobre os impactos aí nas pessoas, a gente vai conversar por videochamada através aqui, né, da nossa tecnologia, conversar com a infectologista Mariela Comet. Muito boa tarde, doutora Mariela. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, telespectadores. Para a gente começar, né, exatamente sobre o período em que normalmente se acendia a fogueira, existe uma recomendação, uma determinação do Ministério Público para que não fizesse esse procedimento exatamente pelo sofrimento das pessoas que adquiriram Covid, que sofrem também com os problemas respiratórios. E quais são esses impactos, né? O que é que realmente acontece com a pessoa que acaba inalando aí o cheiro da fumaça e ela já foi paciente aí ou, né, está com o vírus também presente no corpo? É muito comum nessa época do ano a gente ver muitos pacientes procurarem o atendimento médico já normalmente por causa da inalação da fumaça devido a essa cultura de armar as fogueiras, né, de São João, São Pedro, essas festas tão típicas aqui no Nordeste. Então, a fumaça, ela causa, na verdade, uma irritação nas vias aéreas e possibilita a exacerbação ou a retomada de alguma doença respiratória que o paciente já tenha de base. Pacientes que têm rinite, sinusite, né, as famosas ites, elas podem ser desencadeadas, elas podem ser pioradas por causa da inalação dessa fumaça. Quando a gente pensa numa pandemia com uma doença como a Covid, que acomete a maioria das pessoas com sinais e sintomas respiratórios, com uma doença respiratória, a gente tem que ficar com o alerta ligado, porque essas pessoas que já tiveram, elas podem ser prejudicadas ou podem voltar a ter algum sintoma de irritação das mucosas pela inalação dessa fumaça. É uma coisa muito interessante que a gente viu nos últimos dias é que com o isolamento, com a diminuição do número de fogueiras armadas, a gente não teve essa procura tão marcada como a gente tem ao pronto atendimento de pessoas, principalmente crianças e idosos que já tenham doenças respiratórias prévias. Então, isso foi um avanço. As pessoas estão se conscientizando, precisam se conscientizar mais que, apesar de ser uma cultura, isso pode ser, sim, muito prejudicial aos pacientes com doenças respiratórias, dentre elas a Covid. Sim, e tem os fogos também, né? Muita gente acabou, né, passando o período, soltando fogos, a gente ainda tem o São Pedro, né? Então todo cuidado é importante. E na hora de soltar os fogos, tanto a pessoa quanto a comunidade também que está próxima, não é? Até sobre as fogueiras e os fogos de artifício, a gente teve uma diminuição muito grande. A gente sente que o número de acidentados, de queimados, foi muito menor, houve um impacto muito grande com o isolamento social. Eu falava há pouco com um colega cirurgião plástico que trabalha na área de queimados do USE, e ele me disse: Mariela, o impacto foi enorme, a gente tem recebido muito menos pacientes com esses traumas de queimadura como a gente recebeu nos anos anteriores. Então, as pessoas parecem que realmente estão respeitando um pouco mais e isso trouxe um impacto muito benéfico. E por quê? Porque essas pessoas que estariam queimadas estariam ocupando leitos que a gente talvez precise ocupar para os doentes da Covid. Sim, e um outro assunto que é importante a gente abordar em relação ao nosso querido amigo Yuri. Ele é empresário
e nós vimos, inclusive, que houve um retorno dele ao hospital. Ele tinha sido acometido pelo vírus da Covid, com sintomas leves, depois passou um período, ele achou que já estava sendo tratado e curado, e aí retomou o vírus, coisa que até hoje muita gente se pergunta, quem já teve Covid, já fica livre, já fica imune? Esse é um tema ainda que requer muito cuidado, não é? A gente ainda precisa de muitos estudos, mas já é sabido de literaturas de outros países que já passaram pela pandemia e já é uma realidade aqui no Brasil e aqui no nosso estado, como o exemplo de Yuri. Eu acompanho outras pessoas que estão tendo esse mesmo padrão. Quando a gente fala cura, Jaqueline, é melhora dos sintomas. É reestabelecimento da saúde. Se você procurar cura no dicionário, você vai ler esse significado. As pessoas confundem muito quando a gente fala que o paciente está curado e interpretam como se o paciente estivesse imune à doença e que ele não pegasse mais. Então, o que a gente tem que ter cuidado é que muitas pessoas vão entrar em contato com a Covid, vão fazer sintomas e podem não desenvolver anticorpos que protejam ela, seja por algum tempo ou seja por toda a vida. Então, a gente ainda tem algumas dúvidas quanto à duração do tempo que a imunidade do contato, ou seja, eu entrei em contato, eu fiz a doença, o quanto que isso me protege para frente. Yuri, né, o exemplo que você citou, ele não desenvolveu o anticorpo IgG. Então, provavelmente, ele tenha tido uma reativação da doença, ou seja, ele teve a primeira fase, testou positivo com a presença do vírus no nariz, não teve sintomas graves e passou um período, ele voltou a ter sintomas, dessa vez sintomas um pouco mais marcantes e com gravidade, que levaram ele à hospitalização, até a terapia intensiva, e ele testou novamente positivo. Aí a dúvida da gente é, será que ele testou positivo novamente ou será que ele nunca deixou de ser positivo? Essa dúvida a gente não vai conseguir tirar, por quê? Porque a gente não tem um exame de critério de alta, ou seja, não dá para eu testar o paciente, que eu refiro cura, que é a melhora dos sintomas, com o cotonete, uma vez que é um insumo que ele está em falta até para eu testar quem está precisando ser testado com doença. Mas o correto, se a gente fosse fazer um protocolo, é que as pessoas que testaram positivas uma vez façam um exame para saber se ainda possuem esse vírus nas vias aéreas. Mas também existe uma limitação. Se a gente for testar todo mundo de novo, a gente pode pegar colonização, ou seja, a pessoa pode ter o vírus positivo nas vias aéreas pelo exame e não apresentar uma carga viral, uma quantidade de vírus suficiente para transmitir para as outras pessoas. Então, é uma doença ainda que precisa de muito estudo, a gente precisa ainda de muitos acompanhamentos com esses pacientes para a gente ter notícias mais sólidas, científicas, para poder acalmar um pouco a população. Sim, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, sempre muito esclarecedora aqui em nosso programa, doutora Mariela, e gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa sobre o assunto. Eu que agradeço mais uma vez poder participar e dividir um pouquinho do conhecimento com vocês. Eu acredito que as pessoas que estão aí com as festas de São João e São Pedro, que passaram, mas que a gente tem essa época muito marcada, tomem muito cuidado, evitem realmente de fazer essas fogueiras, né? Tanto pela inalação da fumaça quanto pelo risco das queimadas. Aproveite a sua festa com uma boa música, dançando, aproveitando e curtindo as pessoas que moram na mesma casa, evitando aglomerações, para que a gente possa não perpetuar a transmissão dessa doença e a gente possa aí ter um desfecho melhor a curto prazo. Sim, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você de casa tenha gostado e olha,